Casa de Mateus, Vila Real, Trás-os-Montes. Quando dizemos Casa de Mateus, estamos, na verdade, a designar muito mais do que um edifício. A expressão casa, aqui, refere-se também à memória escrita e às tradições da família que habita este lugar há 14 gerações, 500 anos. A casa é a representação de tudo isso. Através da sua arquitetura, dos seus objetos, da organização dos espaços, podemos imaginar o que era o cotidiano de uma família aristocrática do século XVIII. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Hélder Carita, um nobre que herda uma casa como esta, é suposto ter uma consciência aguda da história que o precede, da história da sua família. Por consequência, é expectável que proteja o património que herdou e, de preferência, que o melhore. Sob esse ponto de vista, a Casa de Mateus é um sucesso raro em Portugal. Sim, é mais que um sucesso, a meu ver. É uma casa excepcional, de uma continuidade, uma casa que nunca caiu. É uma casa que, ao longo de 14 gerações, mantém uma espécie quase de crescendo. Ela vai se mantendo, vai continuando. Situações mesmo políticas, de alterações políticas que se vão passando em Portugal, ela consegue se manter com uma atualidade e com uma pertinência de intervenção notável. Quando nós falamos de casa, por exemplo, Casa Real, não é o edifício, é a casa no seu conjunto, que inclui não só a família, mas as tradições. Morgadio, na realidade, é um conjunto de bens que, numa altura específica, alguém que reúne tudo, estabelece que é indivisível. Esse conjunto de bens é indivisível. É indivisível e passa a ser transmissível de pessoa a pessoa com um determinado número de regras. Essas regras eram interessantes, porque além das condicionantes de quem herda, normalmente as pessoas eram obrigadas a manter esses bens e mesmo a melhorá-los. Claro que, na realidade, este é um caso raro em que os morgados de Mateus assumem essa obrigação, ou assumem quase que essa divisa, vão sistematicamente aumentando a casa, o seu património e com depois uma ou outra vertente, que é, aí está a situação única quase desta casa, que é uma vertente desde o início de cultura. Isto é, a cultura
digamos, a educação dos primogénios é sempre fundamental e vai manter-se durante séculos como um lema da família. E depois vamos ver o cartório da casa, a biblioteca, todos os elementos, até o século XX, quando finalmente fazem uma fundação. Que, numa certa maneira, na medida que o morgadio tinha acabado, a fundação repete as obrigações do morgadio, muito simplesmente. É uma maneira de prolongar a lógica do morgadio para o século XXI, porque, finais do XX, porque em rigor foi o 12º morgado, o avô da atual morgada, claro, que é uma senhora. O 12º morgado, em 1970, transforma o morgadio da Casa de Mateus em fundação da Casa de Mateus. Claro que os morgados já tinham sido dissolvidos, mas no fim de contas era o princípio, porque há um princípio de gestão, há um princípio de gestão sistemática e que se mantém aqui. A casa quase que tem um crescendo, porque nós vemos que os grandes jardins atuais, nós imaginamos à primeira, que são século XVIII, verdadeiramente são restauros de iniciais jardins. Documentalmente está testemunhado que havia um jardim principal e um outro segundo jardim da quinta, mas há uma melhoria constante, outra, que é a situação também da entrada, que é já do Ribeiro Teles e que continua... nos anos 60 do século XX, o mesmo 12º morgado, de facto, foi de uma atividade extraordinária. E aí está sempre a questão cultural e buscar a personagem mais culta, mais culta e competente, mas culta também. Exatamente. O homem de cultura, mas o homem também competente. Para fazer este espelho d'água, que realmente é hoje uma marca, faz parte da imagem icónica da Casa de Mateus, este espelho d'água, que afinal foi feito nos anos 60 do século XX. Mas sabendo que é o espírito da casa, um amor particular à arte. Hélder, eis de facto um edifício absolutamente erudito, num contexto de ruralidade e, sobretudo, se pensarmos que esta casa, esta fachada, este conjunto ficou pronto em 1740, 1741, ainda na primeira metade do século XVIII, onde isto era ainda mais isolado, este lugar, ainda mais espantoso é. Por um lado, há uma questão da afirmação da família precisamente à corte e a Lisboa. Isto é, estamos perante uma família e não estamos na primeira geração. Esta casa é construída pela quinta geração desta família. Esta casa constrói-se sobre o lugar onde existia uma outra casa, onde, agora com outra amplitude, outra escala, que corresponde a essa afirmação da família já perante praticamente a corte e, digamos, a nação. Digamos, quem constrói a casa liga-se aos Sousa, que é uma das famílias de maior nobreza portuguesa, mais antiga e de mais prestígio na corte, e os morgados de Mateus passam a ombrear a partir deste momento com os grandes do reino, titulares e grandes do reino. Há tipologias estabelecidas para casa nobre, casa fidal e casa grandes do reino e depois casa, digamos, palácio real. Nessa crescendo, eles afirmam-se como grandes do reino. E ela tem esta escala, independentemente quase do lugar. O lugar tem a ver com o conjunto das propriedades todas de fabuloso. Eles vão buscar arquitetos, vão buscar construtores. Nós não temos a certeza absoluta, não há um contrato, mas é evidente que tudo isto cheira a Nasoni. Nasoni era, na época, o arquiteto ou o construtor, o pintor, ornamentista, vem de Itália, era o grande mestre que se afirma. É o final do barroco, é um barroco internacional, italianizante, que o Nasoni vem trazer. Claro que ele não trabalha sozinho. Eu penso que esta casa tem que ser entendida como várias componentes. Há uma componente decorativa, sem dúvida, que é do Nicolau Nasoni, que tinha uma formação de pintura. Com o esplendor, a exuberância, fachada, não o tipo de desenho mesmo, o tipo de curva e contra-curva.
A nossa escola é relativamente mais contida, tem a ver mais com as geometrias, com a arquitetura militar, com o Império, que nós sentimos, por exemplo, noutra parte da casa, se nós virmos... Então não foi um arquiteto, terão sido vários, mesmo no início da Talvez. sua construção. Até ao século XVIII, a consciência da autoria era praticamente nula. Muitas vezes nós até vemos nos contratos escadas conforme o convento X. Tanto a Igreja como a nobreza discutia um programa arquitetónico, naturalmente, com os construtores. Como dizia de Nicolau Nasoni, sobretudo a decoração fluorescente, com certeza, por exemplo, a própria escadaria. Nós vemos que há uma cenografia e que não tem a ver com a tradição portuguesa. A grande tradição portuguesa da época ainda é a escada, são as escadas reais, que é uma escada interior, que é uma escada que tem um lance central, patins, e evolui depois simetricamente com 2 lances, é o que nós vemos numa quantidade de outros palácios. Aqui a escada exterior, há um bocadinho na tradição mais italiana, e que percebe-se perfeitamente que é uma intervenção do Nasoni. Por outro lado, também o Nasoni vai incorporar um sentido muito nortenho, de uma espécie de um barroco transbordante. Transbordante, tens uma expressão engraçada. Muitas vezes aqui no Norte diz, os historiadores de arte usam o barroco gordo. É interessante. O barroco gordo, para mim, é pejorativo. O barroco transbordante tem a ver muito mais com a questão do sonhador ativo, enfim, dentro digamos, de uma leitura antropológica que é feita pelo Jorge Dias, que é no sentido que o homem nortenho tem um sentido mais dinâmico, mais voluntarioso, aquele que liga o tal sonhador ativo, em oposição com o sul, que é o que ele chama o contemplativo, que tem-nos nos pátios, nos jardins pequeninos, no sentido, digamos, de uma arquitetura mais voltada até para dentro, muitas vezes, e aqui vemos um outro tipo, que é esta, que é francamente, digamos, transbordante no sentido, digamos, de... Apresentação. Apresentação. Representação. E de representação. Esta estirpe vai-se afirmando progressivamente. Ela começa com os tais grandes licenciados, com os homens desembargadores, com uma nobreza de toga, e que lhe dá o tal sentido, vai-lhe dando também esse eixo fundamental da cultura. Esta casa é uma espécie de afirmação. Estamos aqui, estamos longe, mas em termos da corte e da nação, nós somos. Somos grandes. Ou somos grandes. Uau! Que beleza, Hélder! Bom, aqui estamos no que normalmente as pessoas costumam identificar ou referir como hall, erradamente. Nós temos uma palavra correta, que é vestíbulo, que deveria ser usada. A língua portuguesa tem palavras para tudo. Para tudo. Neste caso aqui, este espaço era a tradição antiga da sala. Estamos ainda num espaço que é público. Aqui ainda não entramos na casa. Verdadeiramente aqui não entramos ainda na casa. Representa, de uma certa maneira, uma lógica que pode recuar à Idade Média, ao século XV, que é a grande sala onde se processavam as grandes festas. Aparece, por vezes, referência no século XVIII, por exemplo, a sala vaga, porque ela não tinha praticamente... Não era para ter móveis, era de representação. Realmente tinham os panos de armar, e as armas tinham uma sociabilidade muito reduzida. Só se abria, digamos, à sociedade em momentos muito raros, que eram esses, as grandes festas. Os batismos, por exemplo, também havia os funerais, digamos, o velar assumia uma importância, mas era aqui. E durante a noite vinham aqui prestar cumprimentos. Esta sala, e as dimensões e a decoração, explica esse sentido de representação da casa. Vemos aqui, inclusivamente, as armas das várias famílias que foram-se acrescentando às linhagens desta casa, tendo como elemento principal as armas que são do construtor da casa, António José Botelho Mourão, que é o terceiro morgado. Portanto, estas armas nestes panos de armar correspondem a famílias que se foram acrescentando Sim. à família original da Casa de Mateus.
Temos os Sousas do Prado, aliás, é o momento em que a família entra nos grandes do reino, é, digamos, das grandes famílias de Portugal, mas, com o tempo, nós acabamos por ver também os Albuquerque, que é mais recente, temos os Melos e aqui, junto da porta, temos os Botelho, que é uma das primeiras famílias que correspondem ao início do Morgado de Mateus. Hélder, ao que sei, este é o retrato mais antigo desta estirpe, Maria Coelho. Uma personagem-chave, é ela que faz a ligação de um conjunto de grandes propriedades, institui regras para o morgado e que dá, digamos, uma espécie de espinha dorsal. E é interessante ser uma mulher. Talvez a mulher tenha um sentido, digamos, mais responsável na gestão de uma casa e que aqui está representada nesta figura que acaba por ser central e que tinha um marido que é doutor e que, de uma certa maneira, liga a situação que são os licenciados e a primeira... Estão desde a primeira hora. Que é a nobreza de toga, que é, digamos, fundadora desta casa. A gente que estudou. Que estudou. Foi o pai de Maria Coelho quem instituiu o morgadio de Mateus, a casa de Mateus como morgadio. E ela, de alguma forma, enfim, é a primeira morgada nessa associação, porque o pai delegou-lhe a administração do morgadio. E a partir daqui, como bem diz o Hélder, ela define as regras e a forma como o morgado seguinte se deve comportar. Como, por exemplo, casamentos, que nomes é que usam e obrigatoriedades de acrescentar. Isto é, o morgadio é indivisível, mas neste caso, além de tudo, havia uma obrigação de acrescentar ainda. Cada administrador tinha essa obrigação. E agora vamos fazer um salto para o século XIX e temos aqui o terceiro conde de Vila Real, que temos com um casamento que vai mais uma vez enobrecer e enriquecer a casa, que é com a segunda condessa de Melo, uma senhora de casa, isto é, ela é que tinha direito de título, é um título que pode ser passado por senhoras, e daí ela vem juntar à casa mais um título, que são os Melos, traz um arquivo fabuloso da sua própria casa, que vai acrescentar aqui ao arquivo, e também um conjunto de propriedades que, mais uma vez, vão enriquecer esta casa. E assim se explica como é que se constrói, e no caso, ao longo de 14 gerações, uma grande casa. Também sob o ponto de vista patrimonial, não é? Casando, adquirindo mais bens, como é evidente, e, por outro lado, fazendo casamentos. Uma política de alianças. Alianças matrimoniais convenientes, não é? Que é nas 14 gerações, digamos, uma espécie de estratégia contínua. Contínua. Isso é contínuo. Isso realmente é... Naturalmente, a grande nobreza fazia isso, é conhecida com essa... Mas esta realmente resolve e, de uma forma muito inteligente, consegue estabelecer as ligações mais apropriadas. Teresa Albuquerque, a 14ª geração da Casa de Mateus, senhora de casa, porque se existisse, eu já aprendi isto com o Hélder Carita, se existisse ainda, se vigorasse ainda o regime do morgadio, era a 13ª morgada da Casa de Mateus. Exato. E não é indiferente que nos estejamos a encontrar na biblioteca, porque a biblioteca é central na vossa família. É central na vida de muitas pessoas ao longo destas gerações. Esta biblioteca foi aqui instalada pelo meu avô nos anos 60, com livros que se foram acumulando ao longo dos séculos. E é uma biblioteca que neste momento é dedicada especialmente ao Dom José Maria de Sousa Botelho Mourão, que dedicou todo o final da sua vida, depois de se reformar em 1807, depois das invasões francesas. Ele estava em Paris como embaixador, e na altura dizia-se ministro plenipotenciário, e com as primeiras invasões francesas, demite-se, perde o seu emprego de embaixador e passa a dedicar-se às letras, que era um tema que lhe interessava muitíssimo. Ele era licenciado em matemática em Coimbra, com Anastácio da Cunha, um grande matemático português, mas sempre se interessou
muito pelo universo das letras, mas aplicou o seu rigor e o seu espírito matemático à produção de uma edição que ficou conhecida como a edição monumental dos Lusíadas, na qual trabalhou entre 1807 e 1817, pelo que é uma edição que cumpre este ano 200 anos de existência. Portanto, é perfeito este nosso encontro. É perfeito, é muito mais do que uma coincidência, é um desígnio dos céus. Essa edição, à qual dedicou um trabalho muito minucioso, porque coligiu todas as edições anteriores de Lusíadas, desde a primeira, de 1572, a todas as que existiam até ao seu momento, comparou-as todas, porque nenhuma delas era igual entre si, nem as duas primeiras, de 1572, de modo a encontrar aquilo que seria para ele a versão ideal dos Lusíadas. Claro que teve que fazer opções, que depois, enfim, que estão depois patentes no livro. Vamos ver. Aqui está. Porque este é um dos tesouros da casa, forçosamente, não é? Para além do cuidado que teve na fixação de um texto que, na opinião dele, seria o texto perfeito, também convidou os principais artistas da época de Paris, os principais, o Fragonard, o Dezane, o Gérard, gravadores e pintores e desenhadores, a ilustrar os cantos dos Lusíadas. E temos aqui, por exemplo, É a Vênus que sustém a tormenta, e que é um episódio do Canto Sexto. Mas estas gravuras têm aqui todas as suas placas originais aqui nesta biblioteca, estão aqui guardadas. E temos este tesouro fantástico. E o que é engraçado, Teresa, é que, como temos estado a dizer, e o Hélder a explicar reiteradamente, esta vocação pelo conhecimento, pelas artes, é qualquer coisa de muito precoce na casa de Mateus. Eram todos os licenciados, que é uma expressão que eu acho muito engraçada, não é? Os primeiros já eram licenciados, antes ainda disto ser um morgadio, não é? Sim, eram licenciados. Este morgado, o Dom José Maria, foi o primeiro nobre licenciado pelo Colégio dos Nobres e muito se orgulhava disso. Mas este gesto que ele fez ao fazer a edição monumental dos Lusíadas ultrapassa a simples amor pelas letras, porque era também uma preocupação com a identidade do país. Não nos esqueçamos que estávamos num período em que toda a Europa estava invadida pela França, a corte tinha fugido para o Brasil, o futuro era absolutamente incerto, era impossível saber se Portugal ia preservar-se como país ou não naquele momento, e ele considerou que seria de extrema importância guardar esta memória dos Lusíadas, que, a seu ver, não era suficientemente valorizada no seu tempo. É um momento importante e que, no fundo, também associa esta casa à literatura de uma forma perene, se assim pudermos dizer. E é um dos motivos pelos quais esta fundação, que foi instituída pelo meu avô em 1970, tem como... Reproduzindo, já o dissemos, mas não é demais, reproduzindo a lógica do morgadio, que evidentemente o estatuto de morgadio foi extinto, mas a Fundação de alguma forma garante aquilo que o morgadio garantia, é que estas propriedades são indivisas e passam sempre para um. Garante uma continuidade a nível do património material e imaterial desta casa, porque o que tem interessante a Fundação é que preserva também a ligação da família à casa. Não é só o património material, mas é também esta ligação com uma casa de família. E é isso, de facto, que eu penso que o meu avô quis fazer com a Fundação e dando-lhe também uma missão cultural que... Vocês têm cumprido exemplarmente. O meu pai iniciou, de facto, as atividades da Fundação nos anos 70 e com os encontros de música, com a literatura, os seminários de tradução coletiva de literatura, o Prémio Dom Dinis, que é em 1980, o Prémio Morgado Mateus, que nasceu nesse período. Até hoje a Fundação é um verdadeiro centro cultural aqui no norte do país. Exatamente. O que nos remete para aquela ideia, Hélder, do nobre como alguém que serve uma comunidade, não é? Sim. Nessa acessão mais nobre da ideia de nobreza, não é? Sim. É a nobreza como sentido de serviço. Digamos, é qualquer coisa em que se obriga a realmente a e não ter é só uma serviço, posição... é uma responsabilidade, no sentido de manter essa ligação entre um passado e um futuro, através de um presente. O pai do Dom José Maria também foi notabilíssimo. Ainda hoje é uma das personagens da colonização do Brasil, da estruturação do território, da organização, do desenvolvimento. Ocupa realmente um espaço ainda hoje importantíssimo na historiografia. Os brasileiros realmente reconhecem, sobretudo por uma questão importantíssima, que tem a ver até com
sempre com a questão cultural e iluminista, é um homem do iluminismo e é um homem que pela primeira vez no Brasil, digamos de uma certa maneira oficial, reconhece os direitos dos índios. E isto para a historiografia brasileira é fundamental, ele é sempre citado. Também ficou muito conhecido como melómano. Ele era um melómano compulsivo e criou, de facto, também a Ópera de São Paulo e tinha na sua corte, entre aspas, em São Paulo, porque lhe chamavam uma nova corte, que tinha mestres de capela, tinha músicos. Um episódio engraçado que está contado no seu diário é um episódio em que ele castiga durissimamente um soldado porque ele se meteu com um músico, porque ele insultou um músico. Nós vamos continuar a ouvir falar sempre da Casa de Mateus como um lugar de ponto de encontro, de pensamento, de criação, porque efetivamente está aqui, se dúvidas houvesse, absolutamente provada esta vocação precoce desta estirpe. Vamos deixá-la com os seus tesouros. Muito obrigada. E vamos continuar porque o Hélder Carita quer-nos agora falar do mobiliário, que é outra das coisas fabulosas desta do camarim, casa. o que seria o camarim? O que seria o camarim? Vamos ver. Obrigada, Teresa. Obrigada. Aqui vou-lhe mostrar uma das preciosidades da casa, que ela realmente contém uma coleção extraordinária. São estes contadores que correspondem ao cartório, à sistematização de toda a documentação da casa que se vai fazendo ao longo dos séculos, aqui no século XVIII. E um pormenor extremamente interessante é que elas ainda marcavam os temas. Normalmente eram inventários, eram escrituras, eles iam guardando e que, no fundo, isto vai corresponder àquilo que é o arquivo fabuloso que a casa hoje tem. Esta casa, de uma forma extraordinária, tem, por um lado, inventários. Nós sabemos claramente o que é raríssimo, que é estes objetos estavam aqui e podemos estudá-los in loco. Isto é, o mobiliário tem um problema, que muitas vezes nós não sabemos a proveniência onde é, e eles não têm esse registro. E aqui sabemos que eles estavam através dos vários inventários que se vão fazendo. Lá está a tal tradição de que estivemos a falar com a Teresa. A erudição, a literacia, o cuidado, o rigor. O rigor de tomar conta. Até aqui, as plantas estão indicadas, as plantas desta casa, sim, com os nomes dos compartimentos próprios, o que é que se fazia aonde. Essa documentação é riquíssima a todos os níveis para reconstituir um pouco até o cotidiano da casa. O cotidiano da casa ainda é qualquer coisa que hoje sabe pouco, na realidade. Estudou-se muito os casamentos, os grandes casamentos, as grandes festas. O cotidiano é difícil de registar, o dia-a-dia. Esse é muito difícil de registrar, a não ser os inventários, que tem sido uma das preocupações agora da nova historiografia e que, mais uma vez, esta casa é riquíssima e que nos permite, digamos, avançar muito neste estudo. Eu gostava de mostrar um conjunto de cadeiras, porque cadeiras, digamos, há muitas, mas há aqui cadeiras que são de uma qualidade ímpar. Temos poucas cadeiras em Portugal deste nível. Temos este conjunto de cadeiras de Dom José e gostava de lhe chamar a atenção que, embora sejam cadeiras, enfim, que há uma produção relativamente corrente deste tipo, estas são de uma execução absolutamente primorosa, tanto ao nível destes detalhes, do detalhe da marcenaria, que nesta época atinge o zénite da perfeição e que tem como característica que se separa completamente da francesa, que é muito engraçado, que é, enquanto a francesa é precisa, mas é um modelo sempre rigoroso, a nossa tem qualquer coisa de poético, que é uma aproximação à natureza. Quando aparece uma margarida... Tem uma inventiva, não é? Tem uma inventiva e paira. Há qualquer coisa que a talha paira por cima da própria estrutura da madeira. Há um sentido lírico, claramente lírico, que se manifesta em algumas destas peças extraordinárias e que aqui temos realmente um exemplo. Bom, não admira, Hélder Carita, que esta casa já tenha 100 mil visitantes por ano nesta altura e vão ser mais, com certeza, porque mais que merece. Por exemplo, é raro haver se manterem este tipo de sanefas. No século XIX
mudam de gosto, que isto é, não estão ao gosto e desaparecem praticamente. E aqui esta casa conserva talvez a coleção mais notável de sanefas do século XVIII. Que cozinha maravilhosa! E raríssima, porque estes espaços normalmente perdem-se. É interessante a questão das massas, que ainda permanece. Normalmente Das os fogos massas? das massas. Era o pão e massas. Havia normalmente dois fornos independentes do cozido e dos assados que se passavam do outro lado. Que temos a ligação ao pátio de serviço, que era onde penavam, que é sempre fundamental e que, entretanto, normalmente também desaparece. Aqui percebemos perfeitamente que ele, por outro lado, está ligado à despensa e à pocilga. Os porcos que vinham normalmente de outros lados, sempre se matava um ou outro porco com uma casa tão grande neste. E aqui era, de uma certa maneira, o centro dos chamados criados de baixo. Havia os criados de escada abaixo, escada acima. Nós estivemos nos salões e havia um conjunto que era lacaios e pajens, que eram muitas vezes, às vezes, quase familiares pobres da casa, ou aqui se eram os criados que praticamente não tinham ligação, e daí terem nomes Ou andar diferentes. superior? E depois, no caso das mulheres, aqui, cozinheiras, elas acabavam por dormir num forro alto, que era o lugar das mulheres, e onde mesmo estavam as amas. Normalmente as amas E as crianças. E as crianças pequeninas. Da família. Da família. Portanto, é importante sublinhar que no século XVIII as crianças não tinham a relação Familiar. presente com os pais e muito concretamente com as mães que nós hoje temos com os nossos filhos. As ligações com os pais eram muito débeis, porque imediatamente, com a puberdade, elas imediatamente ou eram casadas, ou iam para o convento, ou eles iam para militares, ou para para os estudos. Então, eles acabam, a relação era muitas vezes muito maior com a ama. Isso é muito claro nos reis. O Dom Manuel mantém sempre uma ligação com a ama, a Justa Rodrigues, e a quem dá tudo e mais, que vem dar depois os Manuel, mais tarde Marqueses de Tancos, e em cada um dos reis normalmente é perceptível a questão da ama, porque verdadeiramente era a pessoa que lhe tinha dado Era a figura maternal. Era a figura maternal, porque as relações, mesmo isto tem a ver, é interessante, por exemplo, com a questão da casa de jantar. Nós temos aqui, ao lado, ainda a casa do Tinelo. Tinelo vem de tigela. E isso indica um bocadinho o tipo o que é que se comia, que era o caldo. No fim de contas, também recuando um pouco ao século XVIII ou anterior, o que existia era o caldo, que era a refeição normal de todos os dias. Era de tal maneira que se pagava também o caldo. Muitas vezes, quer dizer, havia pagamentos, dava-se um tanto e assegurava-se o caldo. A casa do Tinelo é um pouco o antecedente, é o antepassado da casa de jantar. Não existia casa de jantar, só se forma no século XIX, ou finais do século XVIII. Porque durante séculos os senhores das casas comiam onde lhes aprazia. Por vezes comiam na antecâmara, que seria o que era a sala todos os dias, por vezes, às vezes mesmo no quarto, e o senhor da casa raramente comia com as senhoras. Do que se percebe é que há relações muito distantes entre o homem e a mulher. De facto, se os casamentos eram de alguma forma organizados com base num critério patrimonial, político, eram alianças, portanto, no fundo, todo o registro burguês das relações afetivas entre os membros da família é de facto posterior. É a valorização do indivíduo, a sensibilidade, todas as situações. Tudo isso acontece mais tarde. É 19. É 19. Hélder, que estranha perspectiva sobre o altar e imaginar que a família da casa de Mateus, durante gerações, era daqui que assistia à missa. Mas é de propósito, não é por acaso.
Tem qualquer coisa ainda um pouco de islâmico, que é esta proteção, umas sobretudo às grades, uma senhoras. espécie de grades, não é? É uma gelosia, é um bocadinho na tradição islâmica, é qualquer coisa que a grande aristocracia manteve em relação às senhoras, que é não serem vistas pelo público, manterem uma espécie Mas de no século recato. XVIII ainda No se século praticava. XVIII. No século XVIII, o Beckford descreve que nunca é recebido pelas senhoras da casa. Estamos no século XVIII e é naturalíssimo que haja este recato da grande nobreza. Aqui há uma questão que é realmente da grande nobreza, porque a Capela Palatina começa por ser um privilégio régio. Mas o que é que define uma capela palatina? Capela Palatina é ter a existência de um coro alto com Que é onde ligação, onde nós estamos, com ligação à casa, ao piso nobre. Uma ligação direta, portanto Direta. não tem que ser por fora, não é? Exatamente, permite que a família venha diretamente do piso nobre a este coro alto, assista à missa, sem descer ao piso térreo, onde está o povo, onde estão as pessoas normais que entram pela entrada principal. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.